Olá, turma do oitavo ano, vamos à nossa aula de artes dessa semana. Começaremos com as correções, que vão da página 182 a 186. Na primeira questão, vamos conhecer algumas óperas. Para isso, preencha o quadro a seguir conforme as orientações do seu professor. Eu deixei as orientações, você escolheria uma das óperas, que eu falei na aula passada, e diria qual é a sinopse do libreto dela, né? O que quer dizer. Aí, muito bem. Segunda questão, sobre o carnaval. Leia as frases abaixo e enumere com as palavras de acordo com o seu contexto. Com essa linguagem, elaboram-se os caos alegóricos, os figurinos e as outras características, artes visuais. Com essa linguagem é composto o samba enredo, que é executado pela bateria e pelos puxadores de samba, música. Com essa linguagem são criadas e apresentadas as coreografias da comissão de frente, dos passistas e das evoluções de mestre-sala e porta-bandeira. Dança. Com essa linguagem, os passistas interpretam personagens enquanto desfilam. Teatro. Muito bem, vimos aqui, né, sobre o carnaval e as rodas de samba e, tendo em vista o que discutimos sobre o carnaval e outras manifestações culturais com a cidade, como você vê a importância do investimento em eventos culturais? É uma resposta pessoal, mas lembre-se, eventos culturais são extremamente importantes porque ajudam a manter viva a nossa cultura, é uma válvula de escape para o estresse do dia a dia, é um jeito das pessoas se divertirem de forma mais barata, é uma forma de contar histórias, faz bem à saúde, se divertir, e eventos culturais são ótimos para isso, além de que em eventos culturais podem acabar despertando interesses e revelando artistas ótimos que estavam somente precisando de um ponto para serem vistos. Então, esses eventos culturais podem ser a ponta de entrada para que pessoas talentosas sejam, digamos assim, descobertas. Muito bem, vimos aqui o Joãozinho 30, né? Que ele foi extremamente polêmico em suas coisas. Vimos aqui a região em relação ao Parintins. E a outra questão é, todos os anos no carnaval as escolas de samba apresentam novos temas. Muitas delas abordam assuntos relacionados à história, à política e à sociedade. Pesquise alguns temas de desfiles carnavalescos e inspire-se para criar o figurino relacionado ao tema que você escolheu. Desenhe o figurino utilizando com base os bonecos abaixo. No caso aqui era para desenhar, né? Era para desenhar roupas para esses bonecos. Viu? Ó, meus desenhos super shows. Mas, voltando aqui, é uma atividade pessoal. O que importa é a criatividade de vocês. E ela vai contar ponto. Então eu quero ver de todo mundo. Quem ainda não mandou, mande, que ela conta ponto. Entre o riso e o risco. Agora vamos ver um pouco sobre o circo. Assim como a ópera e o carnaval, o circo também é uma forma de arte, em que estão presentes diversas linguagens. Em um espetáculo circense, podemos ver uma dançarina fazer piruetas em uma corda bamba a muitos metros do chão, e em seguida relaxarmos com a atuação de um palhaço. A música é essencial para embalar todo o espetáculo. Os figurinos e a maquiagem ajudam a compor o clima de surpresa e alegria. Equilibristas, malabaristas, acrobatas, engolidores de fogo, mágicos, o circo possui inúmeras atrações que nos fazem oscilar entre o riso e a tensão. Com cores, sons e movimentos, as artes circenses apelam para vários de nossos sentidos. Eu dou uma dica para vocês. Procurem no YouTube Cirque du Soleil. Circo de Soleil. Por quê, pessoal? Vocês vão ficar maravilhados com as apresentações dele. Os integrantes da trupe de circo comumente acumulam várias funções. Além de artistas circenses, realizam tarefas como montadores e administradores. Muitas vezes também vivem, trabalham e viajam juntos em comunidade. Assim, vemos que o circo é um lugar de encontros de pessoas diferentes, sensações diferentes e muitas linguagens.
No caso aqui, né, temos o malabarista, que durante o espetáculo do Circo de Barcelona. Então, no caso aqui, jogando coisas como equilibrando diversas argolas. Continuando. A magia do teatro musical. O Grande Circo Místico é um espetáculo musical brasileiro inspirado em um dos poemas do alagoano Jorge de Lima. A trilha sonora do primeiro musical foi composta por Chico Buarque e Edu Lobo. O espetáculo conta a saga do Grande Circo Knips e apresenta uma grande história de amor entre um aristocrata e um acrobata, inseridos em uma trajetória de uma família que vagava de cidade em cidade apresentando seus números circenses. O grupo vocal Entre Nós de Londrina, Paraná, realizou um espetáculo musical baseado nessa história. Nesse teatro, a narrativa é apoiada em composições musicais que irão acompanhar o diálogo ou ser o próprio diálogo, o que é bem interessante, porque eles usam a própria música para contar a história, unindo os números coreográficos do espetáculo. Normalmente, nas apresentações de um musical, há uma banda que produz os efeitos sonoros e o acompanhamento dos atores e cantores, ou ainda músicas para a transição de cena e ambientação. No caso aqui estão, os personagens dessa obra. O cenário é responsável por caracterizar a história de O Grande Circo Místico, que inicialmente teve sua montagem em formato de balé, criada para o Balé Teatro Guaíra. Misturava teatro, música, circo, balé e poesia. Os elementos utilizados em cena podem ter maior ou menor importância de acordo com o modo como são utilizados. O cenário circense ao fundo representa o contexto principal da peça. O figurino composto pelas vestimentas e adereços auxilia na compreensão do personagem. Pode revelar suas características psicológicas. Pode também ressaltar aspectos físicos do corpo do artista e colaborar na concepção visual do espetáculo. Quais são os tipos de roupa utilizados pelos personagens em relação ao visual que se associa ao circo? Roupa de palhaço, mágico, homem-bala, outro mágico aqui, uma bailarina, a apresentadora. No caso aqui, com o chicote provavelmente é a domadora e por aí vai. Aí vem teatro ou circo. A gente pode considerar o circo um teatro ou pode fazer do teatro um circo? Existem espetáculos em que a arte circense e a linguagem de teatro parecem ser igualmente importante. Nessas criações acontece uma mistura bastante intensa entre números circenses, atuação teatral e dramaturgia, como é o caso dessa imagem aqui, Um belo exemplo disso é o trabalho do Circo Mínimo. Essa companhia foi criada em 1988 pelo ator Rodrigo Mateus e começou apresentando um espetáculo com o mesmo nome, misturando técnicas da linguagem circense com conceitos básicos característicos do teatro. O Circo Mínimo trabalha com a estrutura minimalista, ou seja, o mínimo possível de meios e recursos. A ideia do minimalismo é exatamente essa, usar o mínimo necessário. Existem pessoas que vivem nesse estilo minimalista, tendo somente o mínimo necessário para viver. Não é que ela passe necessidade, ela só não vê, digamos assim, utilidade em possuir tantas coisas. Por exemplo, o número de roupas é reduzido, o número de móveis na casa é mais reduzido, porque ela permite que ela more em um local menor, que ela tenha mais espaço, que ela se atente a outras coisas, é menos coisa para limpar, e por aí vai. Como elementos do cenário, que se transformam em muitas coisas. No caso aqui, os caras usaram apenas hastes de bambu. No espetáculo Simba o Navegante, os palhaços e estruturas de bambu compõem a montagem da peça, em que os atores, Ronaldo Aguiar e Rodrigo Mateus, dividem espaço para contar a história adaptada da obra Mil e Uma Noites. Pesquisem, são obras maravilhosas, o filme também é show e o Simba é fera. Nesse espetáculo, acompanhamos as aventuras do navegador Simba, herói que enfrenta muitos perigos durante suas viagens. Para demonstrar as aventuras pelas quais passa o protagonista, os palhaços manipulam tubos de bambu, que são montados e desmontados para criar mundos, ilhas, barcos, elefantes e pássaros gigantes.
Ao manipulá-las, essas estruturas se transformam em suportes para as acrobacias. Dramaturgia. O que é dramaturgia? Vem da palavra grega drama, ação, e ergon, trabalho. Dramaturgia então significa trabalho com as ações. É a maneira de compor e organizar tudo aquilo que acontece no espetáculo. Ela pode ser feita para contar história, como no teatro clássico, organizar uma série de números e sensações autônomas, como no circo. Pode ser escrita por um dramaturgo ou criada pelos próprios atores e diretores durante o processo de ensaio. Muitos dos primeiros atores da comédia dell'arte, que a gente já estudou, que é aquela apresentação de comédia e de teatro onde não existe roteiro, onde eles trabalham com o que tem, agindo com as pessoas e o ambiente no qual eles estão. Por exemplo, eram analfabetos e ainda assim compuseram espetáculos de dramaturgia riquíssimos e populares. Ou seja, o importante era a criatividade e a vontade de fazer. Aí vem, as nossas atividades. Observe a imagem a seguir. Quais são os personagens que são retratados? Ao lado de cada imagem, escreva as principais habilidades e atribuições do profissional. Isso aqui são o quê? Acrobatas, mágicos, dançarinos. Aqui também. Ou aqui também. Você vai dizer quem é e quais são as suas habilidades e atribuições. Essa atividade prática não vamos fazer, vamos ficar somente com as atividades, que é nas páginas. Minimizar aqui. Serão as páginas 141, 142 e 143. Essa é a nossa agenda de artes, ok? 141 a 143. Mande o mais rápido possível. E quem ainda não mandou foto dessa atividade, lembre-se que ela vai contar ponto na prova, ok? Muito bem. Com isso, nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.